Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos desta aula: conhecer o histórico sobre as ligações químicas, aprender o conceito de ligação química, entender o que é a regra do octeto e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntas, então? Onde encontramos as ligações químicas no cotidiano? Que tipo de elementos químicos participam das ligações químicas? E para responder então essa pergunta de onde a gente encontra as ligações químicas, temos um momento pipoca. Então uma sugestão aqui de um vídeo. Será que após assistirmos o vídeo tudo se transforma em ligações químicas? Conseguiremos responder onde encontramos as ligações químicas no cotidiano? Então através do acesso ao QR Code você pode estar assistindo o vídeo. É bem curtinho e vale a pena. Então vamos falar um pouquinho de um conceito histórico aí acerca das ligações químicas. Olha só. Em 1785, aproximadamente, Antoine Laurent Lavoisier sepultou a antiga teoria dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, oriunda da Grécia Antiga, ao demonstrar que a água estava longe de ser elementar, mas sim um composto constituído por elementos elementares, hidrogênio e oxigênio. Após a publicação dos seus estudos, iniciou-se a chamada Química Moderna. Então, antes dessa data, toda a sociedade acreditava nessa teoria dos 4 elementos que veio lá dos filósofos. E aí o Lavoisier chegou então para explicar que a água é uma substância que existe através de ligações químicas entre partículas elementares que são os átomos aí de hidrogênio e oxigênio. No ano de 1808, John Dalton propôs sua teoria atômica, colocando pela primeira vez o conceito de átomo. A partir do pioneirismo de Dalton, foi possível trabalhar quantitativamente os átomos. Determinou também os pesos atômicos e publicou a lei das proporções múltiplas. E aí, nesse momento, a gente começa a ter modelos para o conceito do átomo e o entendimento da matéria. Então, o Dalton tem o seu primeiro modelo atômico e o conceito do termo átomo. Em 1857, o químico Frédéric Auguste Kekulé introduz o conceito de valência ao postular sobre os átomos de carbono. Kekulé afirmou que a valência era um número que representava o poder de combinação de um elemento. E mais para frente a gente vai estudar com calma aí a camada de valência, muito importante para o acontecimento das ligações químicas. Em 1869, quando Dmitri Ivanovich Mendeleev publicou a classificação periódica fundamentada nos pesos atômicos, constatou que as valências dos elementos químicos seguiam um padrão simples dentro da tabela periódica. E o Mendeleev, então, que é considerado aí o pai da tabela periódica, fez a primeira organização. Entre outras coisas, ele viu também uma periodicidade nos elementos químicos. No ano de 1897, Joseph John Thomson concluiu que os raios catódicos eram formados por partículas que possuem carga negativa, e essas partículas foram denominadas de elétrons. Com a descoberta dos elétrons, foi possível o desenvolvimento da teoria de valência. Então, o Thomson, que tem o seu modelo atômico conhecido como modelo pudim de passas, foi o que constatou, conseguiu provar a existência dos elétrons, que são as partículas negativas do átomo, que é através delas que a gente tem as ligações químicas. Em 1901, o químico Gilbert Newton Lewis estabeleceu a primeira teoria de ligação química, ampla, que agrupava todos os tipos de ligações químicas, permitindo mostrar as relações entre substâncias iônicas, covalentes e metálicas, ou seja, a natureza da ligação entre os átomos dos elementos químicos. Então aqui com o Lewis a gente tem a teoria das ligações químicas e os 3 tipos principais, iônicas, covalentes e metálicas, ou seja, como que os elementos se combinam para formar as diversas substâncias que temos. Pela teoria de Lewis, os átomos tendem a interagir formando compostos variados em um processo de formação e ruptura de ligações. Então a gente vai ter ligações se formando e ligações se desfazendo para as substâncias existirem. Na química, então, a gente considera que o Lavoisier e o Dalton empreenderam uma revolução composicional e o Lewis encabeçou uma revolução estrutural. Então, os 2 primeiros estão falando sobre a composição e o Lewis vai falar sobre a estrutura, a organização das substâncias.
Mas o que são as ligações químicas propriamente ditas, né? O conceito de ligação foi consolidado por Linus Pauling a partir da teoria de ligação química de Lewis. São interações que ocorrem entre átomos, ou seja, interatômicas, para formar moléculas ou substâncias. Os átomos buscam a estabilidade eletrônica ao realizar uma ligação química, o que é explicado pela teoria ou regra do octeto. Então, por que os elementos químicos lá da tabela periódica se organizam para formar substâncias? A intenção deles é procurar estabilidade. E essa estabilidade vem de uma configuração eletrônica onde eles vão ter 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Por isso ficou chamado de teoria ou regra do octeto, né? Octeto aí para lembrar de 8. E aí a gente tem um desenho do carrinho aqui, né? O octeto completo. Temos 8 bolinhas, não cabem mais ninguém. A teoria do octeto, também denominada por regra do octeto, surgiu a partir da constatação de Linus Pauling ao perceber que os únicos elementos encontrados isolados na natureza de maneira estável são os gases nobres, que pertencem à família ou grupo 18 ou 8A ou ainda o grupo 0. Então, na natureza a gente encontra todos os outros elementos químicos associados, né, em substâncias, ou seja, em ligações. Somente os gases nobres estão isolados, né, na sua forma. E aí, o que eles têm de diferente, esses gases nobres? Porque esses estão isolados e os outros são encontrados em substâncias. Os gases nobres possuem já a sua estabilidade. Eles têm 8 elétrons na última camada. Então, os outros elementos estão se espelhando nos gases nobres, buscando também terem 8 elétrons na última camada. E aí, 8 elétrons e a regra do octeto. O que torna os elementos pertencentes aos gases nobres diferentes dos demais é o fato de apresentarem a camada de valência ou o último nível de energia completo no estado fundamental. Isto é, apresentam 2 elétrons no caso do hélio ou 8 elétrons no caso dos outros gases nobres, né? O neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. A teoria do octeto ou regra do octeto diz o seguinte, ó. Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa, a camada de valência, ou 2 elétrons quando possui somente a primeira camada de energia. Então a gente pode dizer assim, ó, o hidrogênio sempre está se espelhando lá no hélio. Como eles são átomos bem pequenininhos, para o hidrogênio a estabilidade vem com 2 elétrons, até porque não tem espaço para mais nenhum outro, né? O hélio tem 2 elétrons na última camada, o hidrogênio se espelha nele ali buscando também ter 2 elétrons. Todos os demais elementos aí vão se espelhar nos outros gases nobres, querendo ter 8 elétrons na camada de valência. Aqui a gente tem a distribuição eletrônica dos gases nobres, né? Então o hélio, que termina aqui na camada K com 2, neônio 8, argônio 8 e assim por diante. Né? O radônio aqui, que é o maior deles, ocupa até o nível P aqui, mas também com 8 elétrons na última camada. A distribuição eletrônica de um elemento químico nada mais é do que a maneira com que os elétrons são distribuídos na eletrosfera, ou seja, nas camadas de energia. Para o elemento químico pertencente à família dos gases nobres, a camada de valência vai ter sempre 2 ou 8 elétrons, como a gente viu na tabela anterior. Lembra do diagrama do Linus Pauling? Esse é o momento que você vai precisar conhecer bem, né, a distribuição eletrônica para conseguir construir aí as ligações químicas. E aí a gente mostra aqui, ó, um átomo que satisfaz a teoria do octeto ou regra do octeto é estável e se aplicado principalmente a elementos do grupo A, que são os representativos da tabela periódica. Então a gente está vendo lá o hidrogênio, né, ele é 1s1, ele é instável. O hélio é 1s2, é estável. Né? O F aqui, né, ele termina lá, né, com 2s2, 2p5, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada, então ele está instável, né, o flúor, e o neônio, né, vai ter os seus 8 aí na última camada, né, 2s2, 2p6, 8 na última camada é estável. Vamos fazer a atividade 1 agora? Olha só. Os gases nobres são os únicos elementos químicos encontrados na natureza na forma de átomos isolados. Explique o que torna esses elementos químicos tão diferentes. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício quer saber o que torna, né, os gases nobres elementos químicos tão diferentes. Então, por possuírem a camada de valência totalmente preenchida com 8 elétrons e 2 no caso do hélio, que possui apenas o nível, né, a camada K, os gases nobres são muito estáveis e não possuem a tendência de doar ou receber elétrons. Os demais elementos formam compostos químicos compartilhando, doando ou recebendo elétrons com outros elementos a fim de ficarem com a configuração eletrônica dos gases nobres e assim se tornarem estáveis, né, em conformidade com o que é dito pela teoria ou regra do octeto. Vamos para a questão 2 agora? Olha só. Seguindo a teoria do octeto, qual é o íon, né, formado pelo átomo de cálcio, né, de símbolo Ca, para que ele fique mais estável? E aqui a gente tem informação do número atômico do cálcio. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Então a gente quer saber, né, qual que é o íon que vai ser formado para que o cálcio fique mais estável. E aí ele tem um número atômico. Lembrando então que quando a gente tem um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número atômico, que o número atômico corresponde à quantidade de prótons. Então prótons e elétrons estão em quantidade iguais, significa que o átomo é neutro. Então, visto que o cálcio possui 20 elétrons no estado fundamental, a configuração eletrônica em ordem de camada eletrônica é 2882. Portanto, ele tem 2 elétrons na camada de valência, mas tende a perder esses elétrons para ficar com a camada anterior com 8 elétrons, e aí aquela então assumir a sua camada de valência. Visto que os elétrons são negativos, ao perder 2 elétrons, o cálcio fica com 2 cargas positivas, ou seja, 2 prótons a mais, né, do que o somatório da conta antes.
Por isso, forma-se o cátio Ca2+. Vamos para a atividade 3? Olha só. A tabela a seguir traz as configurações eletrônicas de 5 átomos hipotéticos representados pelos símbolos A, B, C, D e E. Qual ou quais poderiam ser considerados estáveis de acordo com a regra do octeto? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade. Olha só, a gente tem os nossos átomos hipotéticos aqui na tabela. Do ladinho tem a distribuição eletrônica, né, a configuração eletrônica deles. E a pergunta é quais poderiam ser considerados estáveis segundo a regra do octeto. Então, segundo a regra do octeto, vai ser estável se ele apresentar 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então, o átomo A tem 2 elétrons na camada de valência e o átomo C possui 8 elétrons na camada de valência. O B, o D e o E não entram na conta, né? Tem menos do que a quantidade necessária, certo? Agora, atividade 4, olha só. O flúor forma alguns compostos diferentes com os elementos hidrogênio, carbono, potássio e magnésio, respectivamente. Em todos esses compostos, o flúor apresenta sempre a mesma carga, ou seja, o mesmo NOx. Segundo a regra do octeto, qual é o valor desta carga? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade. Olha só, o exercício fala do flúor, que ele forma diferentes compostos com hidrogênio, carbono, potássio e magnésio. E aí tem a fórmula molecular desses compostos aqui. E a pergunta é, segundo a regra do octeto, qual que é o NOx que o flúor vai apresentar nesses compostos, sendo que ele apresenta sempre o mesmo. Então, o flúor é um ametal, logo ele vai formar um ânion. Além disso, pertence à família dos halogênios, que é a família 7A, ou seja, apresenta 7 elétrons na camada de valência. Para atingir a regra do octeto e ficar com 8 elétrons na camada de valência, ele deve receber apenas um elétron. Então, ele vai ficar uma vez negativo. Então, é menos 1 é o NOx que ele vai assumir ali para a formação das substâncias do exercício 4. E aí eu trouxe aqui uma curiosidade da química para vocês. E a reportagem, que você pode acessar aqui através do QR Code, fala o seguinte, ó, cientistas criam robôs capazes de encontrar sua própria fonte de energia e já vai falar sobre ligações químicas, né, que vão estar fornecendo essa energia para os robôs. A reportagem é bem legal e você pode acessar aqui pelo QR Code. Então, o que nós estudamos na aula de hoje? Conhecemos o histórico sobre as ligações químicas, aprendemos o conceito de ligação química, entendemos o que é a regra do octeto e praticamos o conhecimento com questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!